Antes da gente começar, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Eu queria pedir para vocês se apresentarem e dizerem rapidamente como vocês conheceram o curso e se vocês têm experiência com cinema e qual a intenção, né? Por que vocês estão procurando o curso de montagem? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem um curso montado, que eu vou explicar daqui a pouco como o curso é pensado, mas a gente sempre adapta um pouco para a turma, né? Eu gosto de ouvir as pessoas que estão interessadas no curso, porque eventualmente a gente faz uma mudança aqui, outra ali, para a gente poder adaptar para os interesses de vocês, assim, mais específicos. Então, o Ricardo estava se apresentando aqui. O Ricardo já tem experiência, inclusive acabou de ser convidado para dar aula na escola. Não, Roberto. Estou falando do Roberto. Desculpa, o Roberto. Então, eu sou diretor, fui montador comecei há 40 anos atrás, eu comecei como montador, assistente de montagem, depois passei a montador em Moviola. Né? Trabalhava na Prevost, em geral, trabalhei em outras também, Intertine e tal, mas trabalhei como montador um bom tempo e depois virei diretor e roteirista, então não abandonei assim a montagem, mas eu faço documentários, quer dizer, eu dirigi filmes de longas metragens, entre eles O Feliz Ano Velho, O Jogo Subterrâneo, alguns filmes não preciso falar todos, mas assim, alguns. E eu gosto, eu tenho feito estou desenvolvendo alguns documentários e em função da crise que está o cinema, eu falei, pô, eu já fui montador, eu gosto de montar, é uma coisa que todos os meus filmes eu participo da montagem, mas não opero, né? Então, eu falei, por que não aprender, né? Faz muito tempo que eu tenho vontade de aprender, faz muito tempo. Já tentei com alguns editores falar, me ensina, tal. Mas os caras estão sempre ocupados, nunca deu certo. E aí comentei com o Pedro Farcas, que é sócio da ABC, que é muito amigo meu, e ele falou, olha, eu acho que vai pintar um curso, tal, eu vou te dar um toque. E ele me deu e eu fiquei contente, porque realmente o meu interesse principal, assim, uma vez que eu já tenho um conhecimento bastante razoável da linguagem cinematográfica, li muito, estudei no momento em que foi, vamos dizer, necessário. Eu realmente, o que me interessa é a operação do software, e para ter uma autonomia e poder editar da maneira, vamos dizer, que eu queira, né? Esse é o principal interesse que eu tenho. Legal, muito legal. Nossa, que honra, vai ser ótimo ter aqui com a gente. Tá, então daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o curso e aí eu vou falar o que vocês vão ver em relação à parte de operação, com qual software a gente trabalha. Tá? Isabel, tudo bem? Isabel caiu logo agora. Sumiu. Vamos passar aqui para o Álvaro. Oi, Álvaro. Oi, Tainá. Oi, Roberto. Quem mais? Bacana? Bom, eu sou roteirista há muitos anos. 40 anos, mais ou menos. E passei 23 anos na TV Globo. Saí há 2 anos. Fiz várias novelas lá, enfim. Eu conheço razoavelmente linguagem cinematográfica e eu tenho praticamente o mesmo interesse aí do Roberto, que seria aprender a mexer num software de edição, porque como alternativa profissional, já que o mercado está meio barro, meio tijolo, eu estou pensando em talvez utilizar algum desses canais aí, tipo YouTube, para produzir conteúdo, né? Genericamente, essa é a minha intenção, assim, mas aprender a mexer no software, mesmo eu não sei qual software que você trabalha,
Mas, enfim, aprender a editar basicamente, fazer uma edição básica com algumas inserções, alguns efeitos bem simples, assim. Eu não tenho muita pretensão, muita presunção, não. Quero basicamente preparar esse conteúdo educacional, provavelmente, para YouTube, né? Esses canais aí. É isso, minha intenção. Tá ótimo, El. Obrigada. E você, Elizabeth? Boa noite. Oi, boa noite. Bom, eu sou uma amadora, tá? Eu sou uma professora de artes cênicas aposentada do município. Sempre me interessei muito pela imagem, fiz curso de fotografia no Senac, em preto e branco, tive meu laboratório, enfim, fiz minhas fotos e tal. E aí, como professora dando aula de arte, no espaço de arte da prefeitura, em Copacabana, na Cardeal Arco Verde, eu tinha oficina de teatro e tinha um professor de vídeo, com oficina de vídeo, né? E, num dado momento, começamos uma parceria, né? Quando foi os 100 anos da morte de Machado de Assis, aí faz o quê? Um dia eu cheguei, olha, que eu fiz esse roteiro aqui, o que você acha? E aí, que eu já fazia os roteiros com meus alunos dando aula de teatro. E aí a gente começou a fazer parceria. Eu fiz o roteiro, os atores eram os meus alunos, ele filmava e editava, né? E ele, com um grande conhecimento de computador, uma pessoa fera dentro do computador, sabia tudo. E ali ele foi meu professor, comecei a aprender. E aí eu comecei a gostar de editar. Gente, eu gosto de fazer isso, né? E aí eu comecei a aprender, claro, uma forma básica, comecei a aprender a editar e fazer crédito, não sei o que lá, enfim. E ali eu comecei com essa brincadeira, né? E aí depois tive a oportunidade, aí comprei uma câmera, comprei minha câmera Sony, enfim. Mas eu quero aprofundar esse conhecimento, quero sair desse básico, né? De botar título, de cortar e tal. Também tem algo. Aí você para de praticar, e quando você entra de novo no programa, aí você tem que aprender tudo de novo dentro daquele programa, onde é que corta, onde é que faz isso, onde é que faz aquilo. E aí eu tinha um programa instalado no computador, do Premiere, meu filho fez backup no computador, desinstalou tudo, e agora eu não tenho, ele não conseguiu instalar o DaVinci, eu vou ter que conseguir, se ele não conseguir chamar alguém para instalar. Enfim, aí ele disse, não, ele me falou para fazer no Shotcut. Estou eu lá usando Shotcut, mas também não tem muitos recursos, enfim. E aí eu quero, pelo menos, eu editar o que eu tenho em casa, o que eu filmei, os trabalhos que eu filmei. Eu fiz teatro, né, antes da pandemia, tinha um grupo de teatro, então as filmagens, meu filho filmava, né, então tem a filmagem dos meus próprios trabalhos, enfim. E aí eu soube do curso pela internet, né, pela Casas Casadas ali e tal. Né? É isso. Pode ser que depois eu me interesse em, né, aprofundar, né? Quem sabe, né? Mas isso o tempo dá, né? A vida dá, né? E deu sair, né? Começar a filmar outras coisas, né? Tem lá meus desejos também de documentário, né? Mas ainda não consegui ir para a prática, enfim. Né? O bom de saber montar é que a gente ganha uma autonomia, né? Principalmente para quem se interessa por documentário. Já estou vendo que vai sair daqui uma montadora. Essa turma está muito legal. Se consolidar, tá uma mistura muito boa. Teatro, direção, roteiro. Acho que já vai sair a equipe pronta aqui também. Tânia, eu esqueci de falar que eu faço som direto também, mas eu fui editor de som durante um bom tempo. Então eu manjo bastante da área de som, mas assim, tudo era no sistema analógico da Moviola, fazia várias pistas, tudo aquilo. Mapa das pistas, tudo aquilo, né? Eu não me atualizei na montagem não linear, que é essa aqui. Então, você trabalha com qual? Então, a gente é muito bom, eu acredito, você ter essa experiência com a Moviola, porque ela te dá essa noção de organização, né? Eu comecei na Moviola também, eu estudei em Cuba,
E quando eu era aluna em Cuba, eu peguei o último ano de transição. Então, eu peguei o primeiro ano, a gente montou em Moviola, o segundo ano já chegaram os Ávides, né, lá na escola. Que ano foi? Foi 2004, Nossa, você é muito jovem. 2005. É. Quando eu fui, você não tinha nem nascido ainda, eu acho. É por isso que eu falei, acho que não devia nem ter perguntado. Mas, enfim, e aí, mas eu acho que essa pequena experiência na Moviola me deu essa noção de organização, justamente. Você tem que... Os clipes, eles eram, né, físicos, né? Então, você tinha que saber exatamente onde estava. Então, quando eu trabalho hoje, né, no sistema não linear, eu tenho essa cabeça ainda de organizar. Agora eu estou fazendo um documentário enorme, com muitas horas de material, e se eu não tivesse essa organização, eu acho que eu já teria me perdido no meio do caminho aqui. Eu trabalho com qualquer software, né? Eu trabalho com agora eu estou trabalhando muito com Avid no momento, mas trabalhei muito com Final Cut na época, depois a gente migrou para o Premiere, e aí agora a gente está migrando para o DaVinci, em algumas produtoras no Rio, e voltando para o Avid, né? Acho que durante a pandemia inteira eu trabalhei no Avid, agora esse documento eu também estou fazendo no Avid. Mas muitas produtoras estão trabalhando com o DaVinci. Nesse meio tempo... Desculpa, esqueci de te dar uma informação. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer, eu estou fazendo um curso de DaVinci. Estou fazendo um curso de DaVinci com o Cristiano, não sei se você conhece ele. Moura. Isso, Cristiano Moura. É aquele que você, na verdade, não é um curso presencial, né? É um curso que você fazendo aulas online, né? E estou começando a fazer, mas eu estou querendo realmente aprender, sabe? Dessa vez eu estou decidido que eu vou ter que aprender isso de qualquer jeito. Então, por isso que eu estou interessado nesse curso também. Então, vai ser ótimo, porque a gente vai trabalhar com DaVinci, então você já vai ter uma noção, e aqui você vai poder aplicar na prática, porque a gente vai passar alguns exercícios práticos antes de vocês chegarem no exercício final, que é vocês vão montar um curta. E aí vocês vão praticando, porque é isso, acho que os cursos de software, né? Eu vou passar a palavra para vocês, Thiago e Marcelo, só para responder aqui o Roberto. Os cursos de software a gente aprende, a gente está ali, a gente acha que está aprendendo, mas se a gente não praticar, a gente esquece, a gente só introjeta realmente aquelas ferramentas quando a gente precisa. Então, o Avid, eu usei o Avid em Cuba de 2005 a 2008, depois nunca mais... Aí, em 2009, quando eu cheguei no Brasil, eu usei um pouquinho, e aí depois a gente já migrou para o Final Cut, eu fiquei quase 10 anos sem usar o Avid. Aí eu voltei, e aí no início eu ainda estava ali catando milho, e aí... Conforme as necessidades iam aparecendo, eu ia lá no YouTube, no Google, nos fóruns, ia, né, pesquisando e achando as respostas, e aí agora já estou usando o Avid normalmente, assim, mas eu só reaprendi o que fui precisando. Então, eu acho que você está fazendo o curso da Proclass, que é a Proclass, né, que é ótimo, eu fiz também esse mesmo com o Cristiano. Mas se você não pratica, você não aprende o software, você tem que estar ali, por isso que a gente vai passar, eu estou gostando de ouvir vocês, porque normalmente a gente passa 2 exercícios só ao longo do curso, a gente fala muito de linguagem, fala muito de história, além das aulas práticas de DaVinci, mas eu estou vendo que vocês estão querendo, precisando e querendo exercitar mais a ferramenta, então acho que a gente vai passar mais exercícios práticos com os materiais dos outros cursos, das outras turmas, para vocês irem praticando, né? E aí a gente vai combinando as aulas de DaVinci com os exercícios. Marcela, boa noite. Boa noite, Tainá, prazer. Então, eu sou a Marcela, eu sou estudante de cinema, estou na graduação, há algum tempo já na graduação, então eu estou terminando o curso de cinema da UFJF
E no momento eu trabalho com edição, mas é institucional. Então, assim, eu tenho muita familiaridade com software, porque eu uso todo dia, mas é um tipo de edição que eu não curto, assim, sabe? Eu estou fazendo jornalismo e eu trabalho para a prefeitura. Então, é tipo um outro tipo de linguagem que eu também estou aprendendo agora, porque eu cheguei lá achando que ia ser totalmente outra coisa. E aí eu queria aprender mais de linguagem. Na TV? Oi? Qual software que você usa? Eu uso o Premiere. Ah, tá. E aí, enfim, eu queria aprender mais de linguagem porque eu só tive aula de montagem na graduação e foi durante a pandemia, então a gente teve pouca coisa, assim. Eu sinto que falta aprender mais e é uma das paradas que eu mais curti fazer dentro da graduação, assim. Eu faço edição e também faço produção de set, que também gosto. E aí, enfim, fazendo as duas coisas paralelamente para saber o que eu vou fazer. Assim. Mais de ficção ou você faz para TV, produção de set? Eu faço produção de set para filme, para curta, geralmente, que aqui tem bastante edital de cultura, então a gente consegue botar os curtas para funcionar, geralmente. Fora, né? Isso. E aí eu tenho trabalhado em curtas, que aí é quando eu trabalho com cinema, e enfim, sempre é no institucional, assim, né? Que paga as contas é o institucional. E aí, enfim, é isso. Eu achei bacana que a galera falou antes, o Roberto e tal, porque eu nunca vi uma moviola, gente. Eu pesquisei no Google para ter certeza que era o que eu estava pensando, assim, porque eu nunca toquei em uma. Não tenho ideia. Tem vários tipos. Pois é. Tem a horizontal, a vertical. O Marcelo, você conhece a Isabela daí de Ruelle? Como é que é o nome dela? Ruelle. Não foi ela que te indicou o curso, não, né? Não. Ah, tá, não, porque a Isabela, ela foi aluna foi minha aluna 2 turmas atrás, ela é de Juiz de Fora, tá na universidade, ela tá trabalhando na TV local também, eu achei que vocês se conhecessem. Ela foi tão legal, e fez tão bem o curso, que agora ela tá trabalhando comigo de assistente. Que massa! Agora, com essas assistências remotas, a gente consegue pegar assistentes com as edições remotas, a gente pega assistentes de outros estados, não tem problema, né? Uhum. Maneiro. Muito legal. Saber quem é ela. Eu vou te apresentar, com certeza. Legal, Marcela. E Thiago? Você tá aí, Thiago? Thiago, tá me ouvindo? Fazendo sinalzinho. Mas não pode falar, é isso? Tá levantando a mãozinha. Pisca 2 vezes, se não puder falar. Tá bom. Se você conseguir falar, você pode me interromper, tá? Ao longo da apresentação. Bom, então eu vou me apresentar agora. Eu sou Tainá Menezes, eu sou montadora, cinema e televisão, eu sou documentarista também. Realizei alguns curtas documentais e um longa que se chama Circo Voador à Nave, que está disponível no YouTube, se vocês quiserem ver, um documentário sobre o Circo Voador. Eu estudei cinema na França, minha graduação, e depois eu fui fazer o curso regular em Cuba, em montagem. E depois eu voltei para a França, e por isso que o Faisal estava perguntando se eu tinha ido recentemente a Paris. Eu voltei para a França e fiz uma escola que se chama Louis Lumière, lá na França, e me formei em realização de documentário. Essa é a minha formação acadêmica, né? Digamos assim. Mas, aqui no curso, a escola ABC, e o curso que eu pensei para cá, ele é pautado pelo curso de Cuba, pela escola de Cuba. Que como funciona? Lá em Cuba, assim como aqui na ABC, a escola ela é dividida em vários departamentos. Então, departamento de direção, departamento de som, de roteiro, de fotografia, de edição, de produção, né? E cada turma vai tendo aula em paralelo.
Quando chega no final do curso, as turmas se juntam e produzem alguns curtas-metragens, que vão ser dirigidos pelos alunos de direção, fotografados pelos alunos, né, editado pelos alunos. Aí tem a turma de edição de som também, da Maria Muricy. Então, os alunos, eles fazem tudo. Então, como que a gente vai trabalhar? O curso de edição ele é dividido em dois módulos. O primeiro módulo é um módulo teórico, que vocês vão ver história e linguagem cinematográfica, teoria e história comigo, na verdade, linguagem cinematográfica com o JC, que é um montador que eu convidei para dar aula, assistência de montagem com a Liana Riente, que é uma assistente que tem muitos anos de profissão como assistente, e o software com a Mariana Porlan, que foi aluna daqui da primeira turma e aprendeu tudo de DaVinci, e hoje ela está dando aula. É uma mestre, uma feraça, assim. Às vezes, quando eu estou no DaVinci, às vezes eu não sei alguma coisa, e ir lá no fórum perdendo tempo, eu digo, Mari, como é que eu faço isso? Rapidinho ela me fala. E por que eu convidei outros professores? Também pensando na escola de Cuba, lá como funciona? Lá não tem um curso de 1 ano, 6 meses com o mesmo professor. Lá são workshop, que eles chamam talleres, né? De 2 a 3 semanas com um professor diferente, que são todos profissionais da área, ativos, e que vêm e os alunos vão tendo experiência com esses profissionais, experiências diferentes, e vão vendo de várias maneiras aquele ofício, né? Porque eu vou passar para vocês a maneira como eu monto, né? Mas ela não é a maneira certa ou errada. O JC tem uma maneira e uma visão diferente, e vocês vão ver qual se adequa mais para vocês, ou vocês vão fazer a mistura de vocês e vão montar aí o modo de montagem de vocês. Então, eu convidei esses profissionais. Opa, desculpa. Esqueci de tirar o som. E por que eu pensei em chamar, por exemplo, a Liana, né? A gente pensou em 2 aulas de assistência de edição, justamente por essa questão da organização. Então, ela vai mostrar para vocês todo esse pensamento, não só a técnica da assistência, mas todo esse pensamento da assistência, porque a assistência, muitas vezes, principalmente no documentário, ela vai determinar o caminho do filme. Como eu recebo aquele mar de material, né? Como que o assistente organiza aquele material para mim, ele vai determinar, por exemplo, um ponto de partida, ele vai sugerir, né, alguns paralelos, algumas conexões, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um mar de material de entrevista, e aí a gente tem material de cobertura sem som, né, que são os MOS, e aí a gente tem material de cotidiano, meio de cinema direto, e aí a gente tem material de dia, tem material de noite, tem material, né, com luzes diferentes. Isso tudo vai indicar para a gente maneiras de organizar, porque quando a gente for montar, a gente está criando ali um universo cinematográfico, mesmo sendo documentário, né, que a gente trabalha com essa matéria-prima que é a realidade, mas a gente vai criar um mundo cinematográfico, né? A gente vai criar uma narrativa, uma cronologia, então tem a questão da luz, da passagem de tempo. Então, tudo isso, né, cada montador vai pedir um material organizado de uma maneira para o assistente, né? Então, tem montador que vai pedir, eu quero que se organize por diária. Eu sempre peço diária e peço outra maneira também. Eu quero por personagem, eu quero por locação, eu quero, enfim. E a partir daí a gente vai tendo esse contato com esse material e vai criando, né, essa estrutura. Muitas vezes o material documentário chega sem um roteiro, né? Mas na ficção é diferente a maneira de organizar, na TV é diferente, para os streams é diferente,
Enfim, aí ela vai falar um pouquinho para vocês, como ela tem muita experiência, ela vai falar um pouquinho da maneira de organizar em cada formato desses, né? O JC, ele vai falar de linguagem. Então, eu penso, né, que aqui, nessa turma, por exemplo, a gente tem pessoas que têm mais familiaridade com linguagem e pessoas que têm menos. Então, a gente vai dar as aulas de linguagem para a turma se nivelar, para quando chegar no final, a gente poder, todos vocês poderem editar os curtas finais. Mas sempre tem, né? E é legal ter essa diferença de experiências, porque vira um debate, né? O próprio instrutor aprende muito com vocês aprendem com vocês mesmos, né? Então, sempre tem uma coisa nova que vocês trazem. Então, o JC ele vai trazer toda essa parte mais de linguagem técnica, né? Vai falar não só da questão de linguagem em relação à fotografia, né, os valores de planos, enquadramentos, e ele vai falar de questões mais específicas de montagem, como raccord, ritmo, né, construção de espaço, né? E a Mari vai dar todas as aulas de Da Vinci. Eu escutando vocês, eu vou propor até para ela dar uma aula mais da 20, de repente, ou 2, para vocês poderem, porque como o curso dele é condensado, ela corre muito com conteúdo, né? Então, de repente, ela dá uma aula mais e a gente passa mais exercícios que vocês vão ter que fazer fora de aula, tá? Os exercícios vocês fazem em casa. E colocam a gente tem uma plataforma onde vocês jogam os exercícios lá. E aí a gente, dependendo da quantidade de alunos, a gente vê todos e discute, ou então a gente vê só alguns, né? Aí isso vai depender do número de alunos. Então, a Mari vai dar essa aula de Da Vinci. Eu dou aula de teoria e história. Então, a gente vai começar lá desde o iniciozinho, que às vezes pode ser um conteúdo um pouco batido da história, né? A gente vai voltar lá no construtivismo russo, a gente vai falar um pouquinho de Griffith, um pouquinho de Porter, mas depois a gente vai avançar um pouquinho e talvez eu vá trazer alguns autores que sejam, talvez, novidade para vocês, mas porque é importante a gente voltar um pouco para a gente entender onde a gente está hoje, né? Essa montagem que é totalmente palatável para a gente, nem sempre foi assim, né? A montagem, ela criou um observador, né, que pouco a pouco foi aceitando essas descontinuidades e essas rupturas, né? Que hoje a gente não aceita, numa boa. E não só isso, né? Às vezes a gente acha que uau, estou rompendo com a linguagem, fazendo uma coisa incrível, né? E quando a gente vai ver, o próprio Porter fazia lá antes do Griffith, essa coisa de misturar material documental com ficcional, né? Ele já rompia com essa barreira, né, entre a ficção e o documental. Então, nem sempre a gente está inovando, né? Mas acho que a ideia é pensar que o porquê da inovação, o porquê de romper com uma linguagem mais clássica, né? E não romper por romper. Então, a gente vai entender um pouco essa evolução para quando a gente estiver fazendo os nossos filmes, a gente pensar sempre no porquê daquilo, né? Nada é gratuito, nada é puramente estético, sempre tem um motivo. E, às vezes, o motivo é a estética, porque também a forma como a gente conta, a forma como a gente narra, muitas vezes também é político, né? Mas tem um objetivo, né? Eu vou mostrar 2 sequências para vocês. A gente vai analisar várias sequências de filmes, eu vou mostrar 2 sequências para vocês
muito parecidas, uma com 50 planos e outra com 4 planos, e que contam a mesma coisa, e vocês vão ver que uma usou plano sem necessidade, né? Não sou contra uma montagem mais acelerada, rápida, de jeito nenhum. Inclusive, vou mostrar filmes para vocês com montagens muito interessantes, super aceleradas, mas que te instigam, que te fazem sentir alguma coisa, pensar algumas questões, né? Então, assim, eu vou falar um pouco do que vocês vão ver no meu curso, né? Eu falei um pouquinho dos outros professores, assim, en passant, mas eu vou falar um pouquinho aqui do módulo teórico, o que eu vou dar em termos de autores, já que o meu curso é um curso teórico e de história do cinema, né? Então, a gente começa com história, com esses primeiros cineastas, né? E depois a gente vai avançar um pouquinho. E aí a gente vai estudar, além um texto ou outro do Eisenstein que eu vou passar para vocês, ou um texto sobre, né, os soviéticos, a gente vai entrar numa questão que para mim é muito cara, que é uma discussão sobre o respeito ao plano, né, e o corte, né? Então, a gente vai estudar um autor francês chamado André Bazin. Eu vou passar o texto para vocês da Montagem Proibida, né? E o que parece ser um outro lado da moeda, mas que a gente vai ver, que parece ser uma provocação, mas a gente vai ver que é um outro lado da moeda, que é um texto do Sérgio Daney, que também foi editor do Cahiers de Cinema, né? O André Bazin, ele foi editor e fundador do Cahiers de Cinema, e o Sérgio Daney, ele foi editor depois. E ele escreveu um texto chamado Montagem Obrigatória, né? Então, a gente vai estudar esses dois textos, Montagem Proibida e Montagem Obrigatória, para a gente pensar a questão do respeito ao plano, ou quando a montagem ela é necessária, né? Quando a gente precisa montar, quando a gente precisa apresentar o que ele chama de contraplano do que está sendo apresentado. A gente vai estudar esses dois autores. Depois a gente vai estudar um outro autor francês chamado Vincent Amiel, que ele vai trazer um conceito novo, ele vai dar um passo a mais na discussão da montagem, né? Que ele vai trazer os conceitos que a gente vai ter estudado até então de montagem discursiva, né? Quando a gente estudar Griffith e a gente estudar André Bazin, a montagem discursiva, ou a montagem narrativa, né? Que está procurando engajamento com a história, né, do espectador, está buscando emocionar, está buscando essa emoção e essa identificação do espectador com os personagens. E o outro conceito, que é a montagem discursiva, que a gente vai ter visto com os russos, os soviéticos, né, que é uma montagem que busca uma discursividade, que busca provocar um pensamento no espectador, né? Mas aí eu vou trazer um autor cubano, que é um cineasta também, o Tomás Gutiérrez Aleia, né? Um livro dele que eu tenho escaneado, que eu vou passar para vocês, que se chama Dialética do Espectador, que justamente ele vai juntar esses dois conceitos, que ele vai falar que um filme ele precisa fazer o espectador sentir e pensar, né? Então, ele vai juntar um pouco aí o Griffith com Eisenstein, o André Bazin com o Sérgio Daney, e vai trazer uma visão de montagem para além dessa separação, né? E aí, voltando para o Vincent Amiel, o passo que ele dá, né, além dessa discussão, é um outro conceito que se chama montagem discursiva, montagem por correspondência, que é uma montagem que ela não está buscando nem discursar sobre o mundo e nem
iludir, digamos, né? E nem emocionar o espectador. Ela procura afetar o espectador de uma outra maneira, de uma maneira mais sensorial. Ele vai se aproximar mais ali do cinema experimental, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos, a gente vai analisar algumas sequências de filmes, da montagem dos filmes experimentais para ver quais são as ferramentas de montagem que eles usam para conseguir alcançar determinados efeitos, né? E aí, no final, a gente vai ver que essas separações elas são todas criadas a título didático, né? Porque a gente vai ver que quando a gente está fazendo um filme, a gente mistura tudo isso, cada sequência vai pedir um tipo de montagem. Claro que os filmes eles têm uma montagem, uma montagem predominante, uma linguagem predominante, mas eventualmente a gente vai lançar a mão, né, de um tipo de montagem numa sequência ou na outra. Por exemplo, tem uma cineasta francesa chamada Claire Denis, não sei se vocês conhecem, a gente vai analisar um filme dela aqui, que ela faz um filme narrativo, mas sempre que ela precisa de um respiro, sempre que acontece alguma coisa muito forte com um personagem, ela precisa dar esse tempo para o espectador digerir um pouco antes de continuar com a história. Ela abre o filme e ela lança a mão de uma montagem por correspondência, uma montagem experimental, né? E aí, para terminar, se a gente tiver tempo, né, já que estou vendo que muita gente aqui quer trabalhar um pouco com documentário e ter um pouco de autonomia, a gente vai estudar um pouquinho o cinema de arquivo, né? Eu tenho muita influência de Cuba, então eu vou trazer uns exemplos de um cineasta que eu gosto muito, que é o Santiago Álvares, que o Roberto deve conhecer, né, que passou por Cuba, que trabalhou muito... Conhecia antes de ir para Cuba, até. Já conhecia antes. Um documentarista clássico, né? É um documentarista clássico. Ele ficou muito tempo esquecido, parece que agora ele está voltando, né? E eu gosto muito dele, porque ele trabalhava muito com material de arquivo, né, por necessidade, né? Muitas vezes ele não tinha como filmar, ele fazia muitos filmes criticando o imperialismo estadunidense, não tinha como ir nos Estados Unidos filmar, né? Então ele lançava a mão como se tivesse ao alcance dele, material de jornal, revista, fotografia, animação. Então ele misturava isso tudo e fazia os filmes, filmes muito consistentes, né? Então eu vou passar um texto para vocês, um pouco de frio. Vou passar um texto para vocês do Guy Debord, que é um autor francês, né, que é o autor da Sociedade do Espetáculo. Ele tem um texto, um manifesto muito legal que se chama Um Guia Prático para o Desvio, né, para a tradução é alguma coisa assim, um guia prático para provocar desvio de sentido, né, que ele pensa justamente maneiras de usar um material pré-existente, né, e, através da montagem, deslocar o sentido, ressignificar os sentidos desse material. Então, eu vou juntar aí o cubano com o francês para a gente pensar um pouquinho no documentário, como a gente pode usar um material de arquivo, né? E aí a gente vai lançar a mão um pouquinho também para trazer para o Brasil o Silvio Darim, o livro dele do Espelho Partido. Vou passar um capítulo para vocês também, para a gente encerrar aí pensando um pouco o documentário. Então, esse é a parte teórica do curso do módulo 1. Tá? Então, o módulo 1, vocês vão tendo essas aulas intercaladas, as minhas de teoria, do JC de linguagem, da Mari e da Liana. Da 20 de assistência. E aí a gente entra no módulo 2. O módulo 2 é um módulo prático. Então, o que vocês vão fazer? No módulo prático, vocês vão editar os curtas que vão estar sendo produzidos pelas outras turmas da escola.
São 4 curtas, tá? Então, dependendo do número de alunos, a gente vai ver como a gente faz a divisão. Uns vão editar, outros vão fazer assistência para o curta. E aí a gente vai fazer todo o processo. Vocês vão editar o primeiro corte sozinhas em casa, e a gente assiste na aula e a gente comenta e debate entre todo mundo vai dar opinião, vai falar, eu vou falar a minha, vocês vão falar as suas também, e a gente faz esse debate em conjunto. Então, a gente vai fazer isso com os 4 curtos, vocês vão passando para mim, aí a gente vai ver o primeiro, os primeiros a gente vai conseguir ver os 3, um primeiro corte, um segundo e o corte final. Os últimos curtas a gente não vai conseguir fazer por cronograma, a gente só vai conseguir ver 2 cortes. Tá? Mas agora, acabei de receber uma aqui no WhatsApp, que é o último corte. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se comunica e aí a gente posta as coisas lá. Então, os últimos curtas a gente continua debatendo e dando a nossa opinião mais no WhatsApp. E aí, assim, a gente tem aqui um modelo, o Afonso Beata, ele fala, né, que a ABC é a Netflix de Laranjeiras. A gente tem um formato profissional, assim, ele a gente tem de 3 a 4 turmas por ano, a gente tem um cronograma muito bem amarradinho, então o pessoal do roteiro terminou de escrever, o pessoal de direção já está ensaiando, né? Aí eles filmam, já mandam para a gente tem tantos dias para editar, porque depois vai para pós de som, né? Que vai ter o editor de som, depois vai para mixagem, depois vai para correção de cor, né? Para marcação de luz. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que é uma escola, mas a gente tem que ter uma postura profissional, a gente não pode atrasar cronograma, se a gente atrasa um dia, a gente come um dia do coleguinha lá que vai editar o som, e aí não é legal, porque o dia a dia de marcação de luz é um dia só, então ele é o último da fila, né? Então, se a gente come o dia dele, ele não tem como recuperar. Então, a gente tem tantos dias para editar e a gente tem que respeitar. E vocês vão ter uma certa autonomia, porque a gente passa para vocês os telefones, né? Os editores, juntos com os assistentes, a gente passa os telefones dos diretores do filme e dos assistentes de direção. Então, vocês vão estar em comunicação direta com os diretores, né? Lembrando que corte final e decisão final é sempre do diretor, a gente dá um pitaco, dá outro pitaco, acho que no terceiro pitaco não aceitou, acho que já deu, a gente entende, a gente faz o que o diretor quer. Mas é isso, aí vocês vão trazer o primeiro corte para cá, a gente vai discutir, vocês vão ter... muitas vezes, vocês mesmos já sabem o que vocês querem propor, mas fica um pouco inseguro porque o diretor está teimando com outra coisa, e aí vocês têm o suporte de toda a turma, e aí vocês têm argumentos, né, para conversar com o diretor, e o diretor vai acatar ou não. E o assistente de direção, porque a gente também não fica enchendo o saco do diretor o tempo todo. Então, assim, tem alguma coisa que está esquisita, parece que faltou plano, será que faltou mesmo, será que foi rodado, será que não foi? Aí vocês podem pedir até para o assistente de edição, ligar para o assistente de direção e falar, olha, aqui a cena 2, plano 5, parece que não foi rodado, não veio. Aí ele vai te dizer se caiu, se não fez mesmo, se fez. E aí o assistente vai ligar para o Cezinha, que é o nosso coordenador de pós, e ele vai atrás do plano que está faltando. Então, eu estou falando muita coisa, mas isso tudo vai ser falado ao longo do curso, né? Então, vocês vão saber exatamente o que vocês precisam perguntar, vocês vão receber o boletim de continuidade, a gente vai estudar um boletim de continuidade aqui, para vocês saberem, né? Lá está marcado direitinho a tomada, por exemplo, que o diretor... que foi boa para o diretor, tem lá dizendo, o take 5 é a boa para o diretor, então normalmente vocês devem privilegiar o take 5, se não usou o 5, vai usar o 4, aí vocês precisam argumentar com o diretor por que você usou aquela e não aquela outra, enfim, isso tudo vai ser discutido aqui, né? E aí a escola ela tem uma bibliazinha
de pós-produção, que vocês precisam seguir certinho assim, os formatos, como que a gente organiza o material no projeto, né? Como que a gente exporta, em que formato, como que a gente exporta para o áudio, como que a gente exporta para cor. Isso tudo foi, eu pensei, a partir da maneira como a gente trabalha aqui no Rio, tá? Porque aqui no Rio tem várias produtoras e os editores circulam em várias produtoras e como a gente trabalha com uma equipe grande, então às vezes a gente está, sei lá, numa série, então a gente tem 3 editores e 5 assistentes, então a gente precisa ter uma organização comum que todo mundo entenda. Deixa essa edição. Aí vem outro, ele precisa abrir meu projeto e saber o que é in, o que é out, o que é, né, como se chama o primeiro corte, o segundo corte, o que está valendo, o que não está, né? Então, essa bíbliazinha, assim, a gente vai passar para vocês. Isso é a Mari que vai passar e vai mostrar para vocês passo a passo. O que mais? É isso. E aí, quanto dura todo esse processo? Quanto dura? Qual a duração? Como que se dá? Quantas aulas por semana? Essas coisas práticas. Tá. Então, cada módulo tem 12 aulas de 2 horas, tá? Toda segunda e quarta, de 6 da tarde às 8 da noite. São 12 e 12. Aí, no final do curso, a gente tem, eu chamo de paredão. A gente tem uma projeção, que é uma pré-estreia dos curtas, com vários convidados, né? Vem o pessoal da escola, o Afonso faz aula, a Cezinha, e aí vem o Silvio Darim, vem o Walter Lima, vem uma gente bacana aí comentar os curtas, e aí é super legal, porque é uma discussão, uma conversa sobre cinema, sobre linguagem. É muito interessante esse momento final do curso. Curta não, do curso. É isso, gente. Falei pra caramba, falei rápido. Agora vamos lá. Perguntas. Além dessa, das questões práticas. Comentários. Você falou que são 2 módulos de 12 aulas cada um, não é? É isso? Uhum. Segunda e quarta, 2 horas cada um. Então, assim, por exemplo, numa segunda a gente tem uma aula com você, na quarta a gente tem aula com outra pessoa, outro professor, e assim vai. Isso. Por aí vai. Vai rodando. Tá. E aí, entre as aulas, normalmente, entre quarta e segunda, a gente passa os exercícios para vocês irem praticando. Sim. Né? Sim. E as leituras eventuais que você colocou. As leituras, exatamente. Tá. E aí, os exercícios a gente vai... eu passo alguns exercícios, por exemplo, quando a gente estiver estudando lá o Guy Debord, eu vou passar um exercício de material de arquivo, mas os outros exercícios, para vocês praticarem o DaVinci, a gente vai usar um material de outros curtas, de outras turmas, para vocês exercitarem, né? E aí é uma linguagem mais de ficção mesmo. Os curtas são de ficção? São de ficção, todos. Tá. São porque não necessariamente, podia ter roteiro de documentário também, mas vem da turma a primeira turma é a turma de roteiro. E aí, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma sugestão do que queria ver, gostaria de estudar alguma coisa em específico? Está atendendo às expectativas? Não, assim, eu vou dizer sinceramente, assim, tem muita coisa que eu já passei mais de uma vez na minha vida por elas, né? Uhum. Então, por exemplo, cinema russo, Eisenstein, Griffith, Dziga Vertov, toda essa turma, Kudovka, toda essa turma, Kuleshov, todo mundo eu já vi tudo isso, entendeu? Então, assim, eu fico pensando se para mim não seria se de repente para mim não seria uma certa repetição,
Assim, claro que você sempre aprende, mas o problema é que eu tenho uma vida profissional, então eu fico preocupado com o tempo. Eu estou começando um documentário grande, e então eu fico preocupado assim com esse compromisso de tempo, que é uma escola mesmo, né? Assim, tem as aulas certinhas e tudo, e os compromissos assim de montar um filme, por exemplo, que não é uma coisa que eu vou montar rápido, e nem o de nós aqui, porque a gente não tem prática no software, então a gente vai levar um tempo, né? Mas isso já é uma coisa prática que me interessaria muito. Agora, a parte de teoria, eu te confesso que eu, nesse momento, como eu já estudei muito, por exemplo, eu não fiz escola de cinema, né? Mas para compensar isso, eu estudei muito por conta própria. Então, eu fico meio pensando se é uma coisa que se afinaria comigo, assim, uma vez que eu já passei por isso, né? Um pouco foi minha formação de cinema, né? Então, é uma dúvida que eu tenho. Ainda não tenho claro exatamente como que eu me encaixaria nisso. Entendo, e é por isso que eu falei, assim, né? Porque a turma, ela tem uma disparidade. Então, a gente volta em Sim, claro, claro. questões para a gente poder nivelar. Mas, engraçado, porque às vezes eu chego em Cuba para dar aula e o pessoal lá está saindo da Universidade de Cinema. Eles acabaram de estudar Griffith, Budovkin, todo mundo. Só que tem um diferencial que eu acho que é uma coisa, que é um olhar novo, que a gente vai estudar esses cineastas a partir, desde um ponto de vista da montagem, né? Então, a gente vai analisar algumas sequências desde o ponto de vista da montagem. Então, quando a gente passar por Eisenstein, por exemplo, ou pelo um pouco mais anterior até, por exemplo, a gente vai botar uma sequência dos irmãos Lumière, mas a gente vai não vou passar uma cena e falar da história dos irmãos Lumière, por exemplo. Eu mostro os 3 takes da mesma cena que foram feitas. E aí a gente faz por exemplo, né? E a gente faz um exercício de observação do plano dentro de uma hipótese de um filme que estaria usando aquele material de arquivo. Qual daqueles takes a gente escolheria? E por quê? Né? Porque a gente pode escolher um take se for para um filme que, né, e um outro take pode funcionar para um outro filme que aborde o tema de uma outra maneira, por exemplo, né? Então, um que busque que defenda a tese de que eles são os primeiros documentaristas, filmavam a vida como ela é, vai ser um take. E se o outro falar que as cenas dos irmãos Lumière eram encenadas, tanto que tiveram vários takes. Então, a gente vai buscar indícios dentro da imagem que revele, né, uma certa atuação, por exemplo. Os filmes do Eisenstein, a gente vai pegar uma sequência, a gente pega uma sequência e a gente vai analisar a montagem interna, né? Buscando identificar quais são os efeitos, né, que eles conseguem através daquela aproximação. Ou, enfim, talvez seja um pouco repetitivo, mas você que vai sentir, né? Porque realmente, quando a gente entra no curso, a gente assume um compromisso, né? Você poderia assistir algumas aulas e outras não, mas até para a formação do grupo é muito legal quando está todo mundo junto, porque cria um grupo, né? E as opiniões e as visões de todo mundo é muito legal para a construção para a formação desse grupo. Então, eu acho que você pode pensar aí um pouquinho, sentir e ver. E quando é o início do curso? Então, o início... Ai, meu Deus, agora eu não sei de cabeça. Fernanda, você está aí, meu amor? Quando é que começa o curso? Oi, Tainá, estou aqui. Só um minutinho que eu já vou ver. Acho que aqui é a próxima segunda outra.
Mas ela vai confirmar, né, Fê? Agora consegui funcionar minha câmera, não queria funcionar. Dia 12. Dia 12. Então, aí, tem a próxima segunda a outra. Dia 12/9. Tem um número mínimo de participantes? Tem. São 8 participantes. Porque aí a gente tem... São os 4 curtas que a gente vai fazer no final, aí a gente tem um assistente e um editor para cada curta. Entendi. Eventualmente, quando tem 6 alunos, a gente consegue que alguém faça duas assistências. Mas o ideal são no mínimo 8, para a gente poder ter um número certinho. Então, aqui ainda não teria, né, suficientes. Mas eu não sei, porque às vezes tem gente que não vem para a apresentação do curso. Eu nem sei se a gente já tem inscritos ou não. Mas isso eu não saberia dizer agora. Tá. Porque é muito incerto. Vem um aluno, às vezes vem 2 alunos para a apresentação e chega na hora tem 12. Como na turma. Agora, a coisa do custo, tudo isso é com a secretaria? Com a secretaria. Tá, perfeito. Você tem aí os valores, Fernanda, para passar? Ou tem que entrar em contato com a secretaria? Tudo bem, isso depois a gente... Está na nossa página no site. O site tem os valores, né? Perfeito, isso. Perfeito. Para mim está bem claro assim, os objetivos do curso e a parte teórica, a parte prática, como que a gente se dividiria, tudo isso. Eu acho assim, eu não estou querendo... A gente sempre aprende, né? Como profissional, eu já fiz outros cursos e eu acho que você sempre tem coisa para aprender, nunca é demais. Mas aí você tem que só dosar assim, a tua vida para ver como que você vai se encaixar. Eu preciso ver como que eu vou me encaixar nos horários e na dinâmica. É um curso que dura bastante, né? São 3 meses, né? Ou 2? São 2 meses. 2 meses, isso. São 12 semanas de cada um, né? Isso. Não, 12 semanas cada um. Não, 12 semanas cada um é possível? Não, são 12 aulas de cada... 12 aulas na semana. Então, são 12 aulas no total, né? Perfeito. 6. Eu achei muito bacana a proposta, achei muito legal. Achei muito bacana. Acho que quem fizer não vai se arrepender, não. Muito bacana. Eu estou pensando, tentado a fazer. Tomara que você venha. Alguém mais quer fazer algum comentário? Álvaro, tá... alguma coisa, mas está mutado. Achei super bacana a estrutura do curso. Achei realmente maravilhosa. Mas, assim, como o Roberto, eu também já passei por algumas dessas coisas. Eu estou precisando de uma coisa mais operacional mesmo, sabe? Como usar essa porcaria, assim, como usar esse... Eu nem sei se, por exemplo, um DaVinci seria estaria dentro do meu horizonte, quer dizer, eu não pretendo mais me profissionalizar como editor, né? Eu já sou profissional, essa coisa, né? Então, eu achei realmente maravilhoso. Se eu tivesse começando, se eu tivesse interessado, eu acho que seria o curso perfeito. Maravilhoso mesmo. Mas já de cara, infelizmente, me oferece muito mais do que eu estou precisando no momento, né? Entendi. Você queria um outro software, é isso? Não, eu queria, como eu te falei, a minha ideia é fazer uma coisa muito, muito básica mesmo. Quer dizer, uma edição de conteúdo para YouTube, uma inserção de caracteres, de gráfico, um corte seco, coisa simples, quer dizer, um chroma key, coisa besta, boba,
né? Isso de simples não tem nada. Hoje está. Hoje Chroma key não é tão simples assim, não. Não, hoje é. Hoje você insere com... Diz a Mari que é fácil fazer. Não, você precisa filmar. Você precisa filmar com uma iluminação que favoreça o chroma key. Esse é o problema. Porque o recorte pode ficar muito ruim. Eu falo de croma também porque eu sou das antigas, eu sou do tempo da moviola, né? Então, eu vi as moviolas vivas ainda. Então, eu falo chroma key, mas hoje não se fala mais nisso, né? Inserção gráfica, né? Fundo verde, simplificou muito. Aquela coisa do recorte, do chroma key das antigas e tal, isso não existe mais, não é mais um problema. Não, mas, por exemplo, se você... depende da situação, mas, enfim, depois a gente conversa um dia sobre isso. Para a minha necessidade... Tá, entendi. Eu não vou fazer nada de back projection, nada sofisticado, né? Não é a minha intenção, mas eu achei maravilhosa a estrutura, realmente achei incrível. Assim, se eu estivesse fazendo o curso, eu pediria mais ênfase na parte técnica mesmo, né? Na parte de operação de programa, de software. As aulas da Mária. Mas eu achei super bacana a fundamentação, tanto a parte... Eu achei a estrutura muito legal. Quer dizer, você dividir linguagem, operação e história, né? Quer dizer, em teoria. É o tripé básico, né? O tripé essencial para você formar numa disciplina. Né? Só que... justamente, só vou voltar aqui, que eu já falei, essa questão de aprender um software, né? A gente existem cursos de software, mas se você não aplicar imediatamente, né? Se você não conciliar o aprendizado, o estudo do software com uma prática, você não aprende o software. Você precisa estar aprendendo, estudando o software e praticando, né? Para você poder introjetar. Então, é isso que a gente está aqui pensando, né? A Mari vai dar aula uma aula de DaVinci, que vai ensinar, sei lá, usar tantas ferramentas. Aí, na próxima aula, é a aula do JC, que vai dar aula de linguagem, já vai pedir um exercício que vocês possam aplicar aquilo que vocês viram na aula da Mari, né? Enfim, é isso, assim. Mas fiquem à vontade, pensem. Seria um prazer ter vocês aqui. Se vocês não entrarem, eu entendo. O nosso tempo é mínimo hoje em dia, né? A gente faz tanta coisa, principalmente quem trabalha com cinema, a gente sempre está com mais de um projeto ao mesmo tempo. E é complicado, assim, quando a gente decide dedicar o nosso tempo a alguma coisa, é porque a gente sabe que realmente aquilo ali é o que a gente está buscando, né? Mas é isso, assim, foi muito bom ouvir vocês, e que a cada vez a gente vai melhorando o curso, então acho que já para essa turma, eu acho que eu já vou querer dar uma ênfase, porque é legal também a gente experimentar um pouco, então dar uma ênfase um pouco maior nessa prática, né? Na prática do DaVinci no próprio módulo teórico, antes de entrar no módulo prático mesmo, para vocês já irem praticando. Estão me ouvindo? Estamos. Não, porque teve um curso em abril, né? Que eu até queria entrar, mas antes de abril eu achei que tinha muita teoria, que eu também estou querendo, né? A coisa prática do programa, né? Então, aí eu de abril eu desisti, né? Quando eu vi que tinha muita teoria, também não tenho essa pretensão, não sei, de trabalhar com cinema, né? E aí eu desisti, tá? Quando vocês ofereceram agora de novo, eu vi que tinha aumentado
a quantidade das aulas práticas, né? Daí eu, bom, vamos ver agora se eu vou fazer agora, porque eu vejo que tem uma quantidade maior, né? Mas claro que é super interessante a outra parte, lógico, até porque eu não tenho esse conhecimento todo do cinema, né? Tenho um interesse, né, grande, né, mas não tenho esse conhecimento todo. Enfim, mas eu estou interessada, né? Vamos ver. Eu não sei, fico preocupada também com essa agenda, né, de ter que cumprir os horários, né? Aí tem que fazer, eu já tô aposentada, vamos lá. Então tem que, né, se entrar no ritmo ali, né, de horários e tal. Eu não vou enganar ninguém, não. A gente exige, sim, né, uma presença, um comprometimento, trabalho, a leitura, a realização dos exercícios. Isso não é cobrado, exigido, mas é bom que se tenha, né? Porque estamos aqui todos muito engajados com o que a gente está fazendo. É uma escola bacana, uma escola séria. Eu também acho que tem que cobrar mesmo. Uma vez que quem topou e tem que fazer, né? E porque o cinema é muito sério, é muito comprometimento, é muito trabalho, é muito... Né? Então, aliás, o que a gente sente muito, às vezes, com uma moçada mais jovem que faz estágio e tal, é que eles não têm o menor compromisso, né? Na minha época, quando você era estagiário, você falava, putz, graças a Deus, tive um estágio, vou aprender tudo que eu posso. Hoje em dia é uma coisa muito chocante, assim, você vê que não há essa sensação, esse comprometimento, né? Exatamente. E o cinema é um meio que exige muito comprometimento. Muito. Porque é uma equipe e todo mundo confia em você. Se você não comparecer, todo mundo dança. Né? Pois é. E aí, como é uma escola, a gente está passando várias questões, né? Vocês vão aprender a montar, mas vocês vão aprender também a trabalhar com o cinema, né? A disciplina. Cinema tem que ter disciplina e é um trabalho árduo, né? Um trabalho porque a gente tem os cronogramas apertados, porque é tudo muito caro, então cada dia custa muito, então a gente precisa estar ali inteiro, né? Sem querer assustar, mas já jogando a real. Eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Muito importante, formar profissionais de verdade, né? Exatamente. Então tá, meus queridos, foi um prazer. Prazer mesmo, grande prazer. Gostei muito. Em outras circunstâncias. Vamos trocando. Fiquei com vontade de fazer o curso só pelo networking, assim, só para conviver e tomar cerveja depois da aula, mas isso é coisa de aluno vagabundo, né? Então não vale. A gente pode uma maneira de fazer sem problema.